uma das principais obras da sociologia brasileira, acabou por fundar um mito que justifica e explica o que seria a sociedade brasileira. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então, antes disso, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica mais sobre esse livro e na descrição o link para a compra para aqueles que se interessarem pela obra. Um mito fundador é um conceito que está presente na formação de diversos povos ao longo da história da humanidade desde a antiguidade. O mito fundador, ele é uma história, uma série de lendas, algum tipo de conto, algum tipo de fábula que vai justificar a existência de um determinado povo. Os judeus possuem a Torá e toda a história do surgimento do povo judeu, do povo escolhido de Deus e que teria a sua terra prometida, que é o Estado de Israel. Entre os gregos antigos, você tem a história da Guerra do Peloponeso, em que a junção da cidade-estado grega contra os persas forjou a noção de grego e criou toda a cultura helenística. Também na Grécia Antiga, a gente tem um mito fundador muito sustentado pela literatura, como na Ilíada, que é a história de Homero, que conta toda a guerra de Troia e a supremacia militar do povo grego. Entre os romanos existe a história dos irmãos Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, e Rômulo foi o fundador da cidade de Roma, que deu origem a todo o povo romano. Já no fim da Idade Média, começa a surgir a noção de estados europeus, que a gente conhece atualmente como estados europeus, e em muitos países começam a surgir mitos que fundamentam a noção de ser desses povos. Entre os portugueses, por exemplo, a gente tem os Lusíadas, que é uma obra literária que faz uma ode à capacidade militar dos portugueses, à valentia dos portugueses, à capacidade de navegação, à capacidade de conquista, ou seja, de uma série de valores que enaltecem o povo português e servem como um elo para aquela sociedade existir e que para um senso de pertencimento comum existir. Na França existe a Canção de Rolando, que é uma narrativa épica que fala da luta dos franceses contra os invasores sarracenos. Então, é uma história em que um povo se une para derrotar um inimigo comum. Nesses mitos fundadores, a gente tem toda uma história, uma série de lendas, uma série de contos que vai justificar, que vai servir como um símbolo para a identidade de uma determinada população. Na América, a construção de mito fundador é um pouco mais complexa, porque o nosso continente ele possuía uma população residente, natural, os indígenas, em suas mais diversas etnias, mas houve a chegada dos europeus que alterou bastante esse panorama. Então, a formação de mitos fundadores é um pouco diferente do que a gente teve na Europa e na Ásia, porque não se tratam de povos que têm uma existência secular, esse tipo de formação, mas é uma formação um pouco mais forçada, não é uma formação tão natural quanto ocorreu em outros países. Os Estados Unidos possuem um mito fundador, que é o mito dos puritanos que migraram para a Terra Prometida. A colonização branca nos Estados Unidos teve muita força dos puritanos perseguidos por questões religiosas na Inglaterra, que foram para o novo continente para se livrar dessa perseguição. E nessa jornada criou-se
um mito de que eles estariam indo para uma terra prometida, onde construiriam uma grande nação, e essa grande nação acabou sendo os Estados Unidos. Então, há nos Estados Unidos um mito fundador que justifique, que crie uma ideia de coletividade, que faz com que o senso de pertencimento, o senso de algo maior exista entre a população. E com relação ao Brasil, um dos possíveis mitos fundadores que a gente tem é o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala foi publicado no ano de 1933 e é um dos maiores marcos da sociologia no Brasil. Nesse livro, Gilberto Freire ele traz uma tese que vai contra tudo aquilo que se pensava com relação ao Brasil antes dele. O pensamento do Brasil que veio do final do século XIX e que ainda persistia no início do século XX era de que o Brasil tinha um grande problema social e essa visão é de cunho extremamente racista. Partia do princípio de que o Brasil não seria uma grande nação porque havia uma grande quantidade de negros que, pela visão da época, seria uma raça inferior. Então pensava-se em embranquecer o Brasil pela vinda de europeus de forma com que o país pudesse se tornar europeu. O Gilberto Freire foi na contramão dessa ideia. Ele partiu do princípio que o processo de colonização e formação do Brasil seria o ideal para a formação de um país através da coexistência entre os três povos, os brancos, os negros e os índios. O Gilberto Freire ele alega que Portugal é um país que seria um meio termo entre a Europa e a África e que é um país que passou séculos sob o domínio mouro. E por ter passado tanto tempo sob o domínio de uma nação estrangeira, o português teria se tornado um povo bastante maleável, um povo bastante aberto ao novo. Então os portugueses, ao colonizarem o Brasil, tiveram um processo de formação da sociedade bastante diferente dos outros países da América. Como o português teria essa abertura para o outro, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, a sociedade brasileira foi marcada não por uma rigidez de separação entre brancos, negros e índios, e sim por uma forma mais gregária entre essas populações. Tanto é que daí você teria a formação de uma população muito miscigenada, algo que não ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a barreira entre branco e negro foi muito maior. Então, naquilo que os pensadores anteriores a Gilberto Freire consideravam um grande problema, ele via a grande vantagem do Brasil. Essa união de três povos, essa concórdia que existiria entre esses três povos seria a maior definição da identidade do brasileiro. O brasileiro é um povo aberto ao novo, um povo onde existe a troca de culturas, a troca de relações entre etnias diferentes, e essa seria a grande característica do nosso país, uma cultura, uma sociedade com uma mentalidade muito aberta e bastante moldável, diferente da rigidez de outros povos. A tese do Gilberto Freire ela foi bastante questionada ao longo do tempo. A questão da miscigenação, por exemplo, a relação entre brancos e negros que teria dado origem ao mulato provavelmente é muito mais fruto de uma violência sexual de homens brancos com mulheres negras do que algo que fosse consensual. Então, essa mistura de raças não teria uma concórdia em si, e sim uma submissão, um ato de violência de um povo em cima do outro. Essa mistura de povos que o Gilberto Freire levanta, na verdade também poderia não existir, porque a discrepância social existente entre brancos, negros e índios é muito forte na nossa sociedade. Os melhores salários, as melhores moradias, as melhores rendas, os maiores graus de educação estão predominantemente entre a população branca. Quando a gente olha já as piores estatísticas sociais, como pobreza, desnutrição, má moradia, os negros vão ser
a maioria. Então existe uma diferença social gigantesca entre os grupos, sem contar que os indígenas foram alvo de um processo de genocídio ao longo dos séculos, a ponto de serem reduzidos a uma minoria no nosso país. Sem contar o racismo, que é algo que é muito presente na nossa sociedade, que gera forte exclusão, que impede negros de terem as mesmas chances que brancos. Então, a tese do Gilberto Freire ela foi altamente questionada se ela realmente teria uma validade científica. Um ponto importante é que, se por um lado o valor científico do Gilberto Freire em Casagrande Senzala é questionável, por outro lado, existe um ponto onde ela foi muito importante para o Brasil, que é pelo seu valor simbólico. Gilberto Freire inaugurou uma nova forma de se enxergar o Brasil, diferente da visão de cunho eugenista que existia anteriormente. Ele criou uma ideia que começou a colocar de lado essas ideias eugenistas e pensou nessa harmonia existente entre povos como algo maior para o Brasil. E as suas teses têm um forte valor para a geração de um sentido de identidade para o brasileiro. A nossa cultura do dia a dia, as coisas que fazem parte do dia a dia do brasileiro, são altamente influenciadas pela cultura desses três povos. A nossa comida, os nossos hábitos, o nosso jeito de falar, as gírias, a música, as danças, tudo isso tem uma forte influência da cultura desses três povos. Tanto no folclore quanto na música popular, na própria literatura, no teatro, existe uma mistura de diversos elementos vindo dessas raças que formam toda essa cultura brasileira. Além disso, essa capacidade que ele falou do português, de ser um povo que consegue se mesclar e se abrir ao novo, possivelmente está bastante presente na nossa realidade brasileira. Nós brasileiros temos uma capacidade muito alta de receber o novo e de mesclar o novo com coisas mais locais e criar muita diversidade em todos os sentidos. É o caso do cachorro-quente, falando de um exemplo um pouco mais simples. O cachorro-quente vem dos Estados Unidos como um pão com uma salsicha e mostarda. O brasileiro pegou o cachorro-quente e colocou queijo, colocou um molho, colocou batata palha, colocou diversos outros ingredientes desse produto. O mesmo acontece com o hambúrguer, o mesmo acontece com a pizza, o mesmo acontece com a comida japonesa. São elementos que vêm de fora e ganham uma nova roupagem. O brasileiro ele recebe isso e cria algo novo. Na própria música, esse é um elemento muito presente. O samba se mesclou com o jazz e daí surgiu a bossa nova. O samba se mesclou com o rock e daí surgiu o samba rock, como por exemplo com o Jorge Benjor. O maracatu rural de Pernambuco se mesclou com o rock e daí surgiu o mangue beat. O funk dos Estados Unidos chegou no Rio de Janeiro e daí ganhou uma roupagem muito própria. E a própria literatura, você tem essa mescla entre o elemento erudito e a cultura popular, como a gente vê no Guimarães Rosa. Na música isso também aconteceu, em que o Villa-Lobos pegou essa música erudita e mesclou ela com a música popular. Então a cultura brasileira, todos esses elementos que fazem parte do dia a dia, são bastante moldáveis. O brasileiro tem essa capacidade de receber esses elementos. Então, o peso da tese do Gilberto Freire está muito nessa formação de uma identidade, está dentro de um campo simbólico, dentro da construção de um mito fundador do Brasil, de que somos um povo que nascido pela mistura de três raças, e isso criou uma cultura bastante diversificada, uma cultura múltipla, uma cultura moldável, capaz de gerar sempre coisa nova e de absorver o novo, ao invés de termos uma cultura rígida, uma cultura fechada. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.